Olá, pessoal! Vocês estão no programa Educa Cutuca e o nosso convidado de hoje é Marcos Vinícius. E partiu! É hora do recreio! Sensacional, sensacional, Jonathan. Obrigado por mais uma oportunidade. Obrigado aí pela parceria com a WK Editora. Sensacional essa ideia de vocês. Então, a gente está trazendo um tema bem interessante, né? Quantas vezes a gente discutiu isso em escola, em congressos, sobre e aí, a hora do recreio? Porque é Como é que aquela hora faz? que o estudante prepara todo o material, sua lancheira e corre pro recreio. E muitos deixam de lanchar para querer usar um pouco do horário do recreio para poder ficar livres, né, de uma sala de aula, né? Quanto o nosso sistema educacional ainda é um pouco atrasado quanto isso, né? A gente vê escolas que têm modelos sensacionais fora do país, colégios na Europa, colégios na Ásia, que eles têm durante vários tempos durante o dia de intervalos, eles têm intervalos assim sucessivos para fazer justamente a criança ou adolescente esparecer um pouco, né? A gente sabe que a criança tem um tempo de atenção hoje muito reduzido. Então, na hora que ela vai para o recreio, a gente vê, às vezes, aquela barulheira no recreio, porque é justamente o momento que ela se dispersa um pouco daquela sala de aula e vai para o recreio. E nós, como recreadores, professores de educação física, a gente vem tentando traçar algumas estratégias para dentro do recreio, para que ela possa, ao mesmo tempo, entender que aquele momento é o momento do lanche, é o momento dela poder ingerir, né, alimentos importantes, dar uma pausa dos seus estudos, mas também criança da natureza dela querer brincar. E ela vai querer brincar. Claro que a gente não pode deixar aquela correria desenfreada, mas a escola poderia, sim, propor algumas atividades durante o recreio. Eu vou dar um exemplozinho só, Jonathan. Beleza. Até uma das escolas... Cutuca e educa, vai. Vou te cutucar, vai. Dá aí uma dica. Em algumas escolas que eu trabalho, a gente colocou um projeto de jogos de tabuleiro dentro do horário do recreio, onde as pessoas primeiro falaram assim, mas eles vão sair derrubando, né, aquelas peças, os tabuleiros, e a gente consegue hoje distribuir pela escola mais de 10 mesas com tabuleiros de xadrez, dama, até jogos de carta, e as crianças lanchando, jogando, se desenvolvendo, e saem dali grandes talentos, e hoje tem aula obrigatória de xadrez na escola, por causa de um momento desse de recreio. Então, o recreio é visto por muitas pessoas como um momento apenas de lanchar, que é o correto. Mas, de acordo com as novas ferramentas que nós temos hoje educacionais, essas crianças ficam muito tempo em sala de aula e um tempo de atenção da década de 80 e 90 era de aproximadamente 50 minutos. Que nós tínhamos esse tempo de atenção de sala de aula. Hoje, já estão estudando que esse tempo de atenção foi reduzido para 6 minutos. Ou seja, as crianças hoje pedem para ir ao banheiro quantas vezes ao dia na escola, pedem para poder beber água quantas vezes, porque eles não aguentam ficar em sala de aula. Então, o recreio poderia, né, ser um momento prazeroso além do lanche. E existem escolas, Marcos, eu acredito que você já deve conhecer, onde tem um recreio um pouco mais extenso, onde é distribuído dentro da carga horária de disciplinas, não somente um único horário de recreio, mas para dar aquela relaxada também. E aí, cutuca ou educa? Com certeza isso aí tem que ser um cutuca para quem não prevê isso no seu PPP, no seu projeto político pedagógico, e com certeza com mais tempos educa, com certeza, porque a gente consegue. Aquilo ali não é um depósito de crianças, né? Aquilo ali é um local onde tudo tem que ser chamado a atenção para o educar, para o lazer. Existem grandes pessoas que falam que a escola, o dia que a criança achar que ela tem que voltar sábado e domingo para a escola realmente ganhou o seu papel social. Então, todas as partes da escola têm que ser vistas pela criança como um ambiente que ela pode fazer parte dela. E o recreio sendo picotado em vários momentos do seu dia, né? Claro, a gente não está dizendo para deixar de fora a sala de aula, né? O quanto é importante o que a gente está falando, a gente está dizendo um momento fora da sala de aula. Com certeza poderia trazer benefícios importantes para a criança. Existem alguns autores, Jonah, que defendem a recreação, até no momento de recreio, como uma atividade que eles falam que a recreação é tudo aquilo que diverte e entretém o ser humano e que envolve ativa participação. Mas se envolve ativa participação, será que essas crianças estão realmente de maneira ativa no recreio? Será que aquela criança que está lanchando lá no cantinho sozinha, sem ninguém, ela poderia estar participando de uma atividade lúdica, porém um pouco mais concentrada, que a gente chama de médio até calmo, né?
A gente não precisa botar nada muito acelerado, mas a gente poderia propor algumas atividades, sim, né, para esse momento de recreio. E aqueles que estão nos assistindo sempre ficam. E aí, o que fazer depois desse papo educa ou cutuca? E na questão do próprio educar, o próprio Marcos Vinícius, ele é autor de qual livro, Marcos? Conta aí pro pessoal de casa. Da WK Editora, especificamente do assunto que a gente está tratando, é o Recreação Brincando e Jogando na Escola, né? E lá a gente traz várias propostas cooperativas para lugares reduzidos ou sala de aula, que eu acho que vai ser excelente para essa discussão. E lá a gente traz 30 propostas para lugares reduzidos ou sala de aula, que são excelentes para esses momentos de recreio, com brincadeiras cognitivas, com brincadeiras sociais, com brincadeiras afetivas, que a gente consegue propor, inclusive trazer a recreação de maneira interdisciplinar. Fazer uma brincadeira voltada para português, para linguagem, matemática, ciência, geografia, dá para fazer isso aí nesse momento de recreio. Muito obrigado, amigo. E esse Obrigado foi o você, nosso Jonathan. Cutuca, Educa, Educa, Cutuca. Se liga no canal da WK Editora. Show!